Assim tá bom a luz, gente? Não sei se tá muito na minha cara. Agora eu não sei se tá... eu não sei se tá mais na minha cara ou se tá menos. Ser míope é complicado, né? Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre antecipação. Em inglês, anticipation ou antic, abreviado, né? Antes de começar aquele esquema de mostrar algumas animaçõezinhas pra vocês, elas estão erradas em algum ponto e eu quero que vocês escrever, tipo, mesmo, pega aí o papel, caneta, lápis, borracha, qualquer coisa, escreve num guardanapo, eu quero que vocês escrevam o que vocês acham que tem de errado nessas animações. Ao decorrer do vídeo, talvez você perceba o que tem de errado, né, conforme a aula avança. Mas se não, não tem problema, porque no final do vídeo tem o gabarito, você vai poder verificar e acompanhar o vídeo de novo para perceber onde que tá o erro, tá bom? Papel e caneta na mão? Então vamos lá! Vamos começar com o que é antecipação. Se você está antecipando algo, o que é esse antecipar? Antecipar algo é quando você está esperando um determinado resultado, certo? Você está quase aquela coisa de uma ansiedade. Você tem a expectativa de uma conclusão por conta de alguma informação, de algo que aconteceu antes. Você está antecipando um resultado. Isso é o sentimento de antecipação e é basicamente o que significa, né, o princípio antecipação, que é quando uma ação está revelando, está dando a entender qual vai ser a ação seguinte. Ou seja, é um movimento que nos diz o que o personagem vai fazer dali pra frente. Ou talvez que ele vai falar, ou talvez alguma outra mudança de emoção. A grande questão é que em animação a gente precisa dar mais ênfase nessa antecipação para deixar bem claro que algo vai acontecer. Porque se for muito miudinho, a audiência às vezes não vai perceber, entendeu? A menos que o seu intuito é fazer com que seja contido mesmo, porque faz sentido com a emoção, e aí, né, é aquela coisa, é o grande depende. Vamos comparar a animação com o teatro. Quando o ator está no palco, ele tem que fazer gestos maiores, ele tem que exagerar algumas coisas que é para ter certeza de que a pessoa lá da última fileira que tá lá em cima, mais longe, vai conseguir entender o que ele tá fazendo e o que ele vai fazer, para ninguém ser pego de surpresa. É a mesma coisa, gente. Vamos dar um exemplo, né? Se eu vou bater palma, não vou fazer isso com vocês, né, por causa do microfone, mas você vai bater palma. Se eu tô aqui, eu vejo algo, só levantei a minha mão e tô batendo. Ok. Numa animação, você quer fazer talvez um movimento maior, você quer fazer aumentar, separando bem as mãos e depois juntar, sabe, esse negócio assim, que é pra ajudar a leitura da ação principal. Que é um exemplo assim, mais fácil, porque esse foi mais sutil, né? Um bem fácil de entender. Você vai arremessar uma bolinha. Você vai só jogar essa bolinha? Não, né? Você vai vir com essa bolinha pra trás e aí você vai jogar. Esse ir pra trás é uma antecipação. Tem um Reels que eu vi uma vez, eu vou tentar achar pra colocar aqui, que é esse rapaz, ele tá fazendo vários truques, tá enganando a gente, porque ele faz um movimento que antecipa um outro, mas ele não entrega o que a gente tá esperando. Então, digamos, ele vai arremessar, acho que ele vai arremessar uma bola de basquete, ele deixa a bola cair, ele vai fazer outra coisa. Então é isso, a antecipação ajuda a gente a entender o que o personagem está fazendo, porque a gente tem uma ideia do que ele vai fazer. Sabe uma outra antecipação que eu espero muito, que eu gosto muito? A antecipação de que você vai gostar desse vídeo. Ai, ficou péssimo, meu Deus do céu. Eu, por exemplo, antecipo de que você vai dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, né? Porque você tá gostando desse conteúdo. É bom sempre ter em mente a direção da antecipação. Geralmente, mas quase sempre, a antecipação acontece na direção contrária ao movimento principal. Eu tô falando geralmente, não assim sempre, porque você pode ter antecipação que é pra baixo, que é pra cima, mas nunca é na direção da ação principal. Então, se eu vou jogar uma bolinha,
eu vou ir pra trás. Por quê? Porque a bolinha vai pra frente depois, né? Então, tipo... assim. E aí, dependendo de algumas ações do seu personagem, você pode fazer ele pra cima pra jogar, mas sempre acaba fazendo aquela coisa indo na direção contrária, né? É que vai de muito caso. Eu tô dando aqui um exemplo bem fácil de você enxergar, que é você jogando uma bolinha. Outra situação que é possível de você ter com antecipação, né? Formas de você brincar com ela é você ter a antecipação da antecipação. Parece mais complicado do que realmente é, mas é só você adicionar um grau a mais de movimento. Então, no nosso exemplo simples, se eu vou arremessar uma bolinha, em vez de eu ir direto pra cá, né? Eu vou com a mão pra frente, eu vou com a mão pra trás, e aí eu jogo pra frente de novo. Então você vê que até essa antecipação da antecipação tá indo na direção contrária, porque assim fica fácil de você entender aonde que tá o movimento e pra onde ele vai. Claro que isso deixa o movimento já mais complexo, né? Você tá adicionando um grau ali a mais de antecipação. Não vai funcionar para todas as cenas, fica a seu critério como animador, fica a critério da direção de arte que você tá fazendo. E meio que segue aquela máxima, quanto mais exagerado, mais cartunesco. Então, por exemplo, se você tem o Pernalonga, vai arremessar a bolinha, né, a bolinha de beisebol, tem um episódio assim, dele jogando beisebol, e aí vai arremessar a bolinha, o braço vai se contorcer, vai talvez virar, fazer espirais antes dele jogar. Isso é um exagero, tremendo do exagero, bem cartunesco, mas é uma antecipação que funciona. A antecipação também pode ser estendida para compor uma piada, né? O que a gente chama de gag. E como que isso funciona? Se ela for muito estendida, sem comprometer ela em absolutamente nada, você tá aumentando o tempo dela, aumentando a expectativa, só que ao mesmo tempo você não tá aumentando a ansiedade, porque a gente sabe o que vai acontecer. Você só tá estendendo mesmo a ação. Outra forma de você usar a antecipação com um propósito cômico é você quebrar ela. Mas, Juliana, não faz sentido. Você tá falando que antecipação é pra gente saber o que vai acontecer, e aí agora você tá falando que pra ficar engraçado a gente tem que quebrar? Então, são casos e casos. É um tipo de humor. Quando a quebra da expectativa faz parte da piada. Por um exemplo, o coiote tá serrando, né, o desfiladeiro, a ponta do desfiladeiro que o Papaléguas está. O que cai? Não é a ponta do desfiladeiro, é o penhasco em si. Então ali temos um tipo de antecipação, não em uma ação igual a da bolinha, mas é um tipo de expectativa. Essa é a palavra principal que eu quero que vocês mantenham, é a expectativa. Outro tipo de antecipação é a antecipação invisível. É uma antecipação que ela tá ali, só que ela é muito rápida. É assim, 3 frames, assim, no máximo. E os desenhos são bem próximos, então não vai ser muito algo que você vai perceber muito na tela, tipo, visualmente, mas você vai sentir, é pra dar uma ênfase à ação que vai vir. Então, por ela ser muito curtinha, né, a gente chama ela de antecipação invisível. Esse tipo de antecipação funciona muito bem pra takes, né, que é quando o personagem ele fica surpreso por um momento e aí tem várias coisas que acontecem nesse take. É algo que a gente vai explorar num outro vídeo, mas já fica aqui a dica. Então, você quer fazer um exercício? Faz uma animação curta, ou então só faz os desenhos principais e perceba o que o seu personagem tem que fazer para dar a ideia do que ele vai fazer. Ele tem que agachar para pular, ele tem que levar a mão pra trás pra arremessar uma bolinha, ele tem que levantar a mão pra bater nas cordas de um violão, ele prepara a mão pra cima pra descer e tocar no teclado. Vai percebendo até assim, em coisas, cenas que você pode encenar pra você mesmo. Se enxergue como um personagem animado. Então, que ações você vai fazer para passar a ideia do que você vai realmente fazer? Gente, a antecipação é um princípio que é ao mesmo tempo simples e complexo, porque às vezes é fácil da gente esquecer ele. E eu digo mais, ele não necessariamente está em todas as ações. Ainda tem isso. Nem tudo precisa de uma antecipação muito grande. De novo, fica a critério da direção de arte, é o estilo de animação que você está fazendo, que você quer seguir. Então, se quanto mais antecipação, mais exagero, mais cartunesco, algo mais realista
não vai ter tanto, às vezes zero antecipação. Ainda assim, o princípio é muito importante da gente ter em mente, porque algumas coisas não tem como escapar, né? Ficou alguma dúvida ainda? Eu espero que não, mas se ficou, deixa aqui nos comentários pra mim, eu vou ver todos. Quem sabe eu faço depois um compilado de dúvidas dessa série dos 12 princípios e respondo num vídeo mais pra frente, né? Ou quem sabe em live, eu não sei se vocês iam querer live, eu não sei mexer em live, gente. Mas assim, a gente aprende, né? A gente aprende. Deixa um like pra mim, por favorzinho. Se inscreva no canal se você gostou desse conteúdo e você quer seguir pra ver mais conteúdos assim. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!